Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Agradecemos a ilustre presença, porque esse evento ele foi feito para vocês. Então, estamos entendendo as exigências, né? Entenda as exigências e conquiste os mercados. Esse que é o grande objetivo dessa palestra, que é onde que nós vamos chegar com as informações que eu tenho para passar. Deixa eu passar aqui. Beleza. Eu gostaria de começar com essa frase, tá? Que na adversidade uns desistem enquanto outros batem recordes. Eu acho que todo mundo tem muito presente a figura do Ayrton Senna. Ele foi um grande brasileiro e inspirou muitas pessoas, eu inclusive, e eu acho que ele inspira até hoje, pelo exemplo, pela crença no trabalho, na competência, no esforço, pelos resultados, pelo empreendimento para ter uma superação. E eu acho que é bastante apropriado para o momento de agora. Opa! Eu fui buscar no chinês, porque eu não preciso nem dizer que o Brasil vive um momento de crise. Crise política, crise econômica, crise de confiança. Então, eu fui buscar no chinês o significado de crise, porque ele tem dois componentes no ideograma em chinês, que um deles quer dizer risco, perigo, caos, que está muito evidente, mas também ele contém, nessa segunda parte do ideograma, algo que significa oportunidade, mudança. E quando a crise bate à porta, significa que é chegada a hora da mudança. Então, o Brasil vive um grande momento de crise, mas, apesar de nós aqui presentes nesse auditório, não sermos atores que vamos estar diretamente envolvidos nisso, todos nós podemos fazer algo para melhorar. Todos nós podemos fazer algo no âmbito das nossas vidas. E, aliás, é o que todas as pessoas podem mudar. Uma pessoa só pode mudar a si mesma. Então, sempre existem coisas que nós podemos fazer. E eu gostaria de, talvez, ter um pouco de pretensão de inspirar vocês um pouco. Que oportunidades existem para a indústria de alimentos? Que oportunidades? Apesar do momento atual, existem essas oportunidades. Tá? O Brasil está cheio de produtos maravilhosos e pode fornecer a empresas globais matérias-primas ou produtos semiprocessados ou produtos de marca própria. Pode exportar. Pode também atuar no comércio local, porque, afinal de contas, todos precisamos comer. Né? A indústria de alimentos tem essa vantagem. Todos nós precisamos comer. E, então, sempre vai ter uma oportunidade para a indústria de alimentos. Mas isso aqui não está disponível para todos, nem de qualquer maneira. Nós precisamos entender que exigências são essas que existem no mercado e o que fazer para conseguir atingir os nossos objetivos, seja ele qualquer um desses. Vocês vão ouvir depois, ao longo das outras palestras, diversas outras informações que vão ajudar a atingir o seu objetivo, seja ele qual for. Eu queria contar uma história para vocês, que é bastante pertinente nesse momento. Tá? Essa foto aqui, ó, é de uma fábrica de armamento nos Estados Unidos. Tá? Essa foto aqui ela é de 1916, é da Primeira Guerra Mundial. Mas eu queria contar o que aconteceu com os Estados Unidos nessa trajetória de Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos tinham um parque fabril bastante diversificado, que produzia bens de consumo. Cadeira, quadrinho, esquadria, janela, de tudo, um pouco. Não tinha nenhuma especialização ou vocação para a produção de armamento. Mas existia essa oportunidade. A Europa estava em guerra. Então, existia essa oportunidade e eles já tinham atuado na Primeira Guerra como fornecedores de armas.
E o grande desafio era como converter essa indústria metalúrgica em indústria de armamento, de modo que permitisse a eles aproveitar essa oportunidade de negócio que existia no mercado. Então, nesse momento, surgiram engenheiros que se dedicaram a estudar o que é a ciência da qualidade. E teve um que foi o Shewhart, que iniciou as cartas de controle, e, através do controle estatístico de processo, ele conseguiu estabelecer parâmetros mínimos e máximos que fizeram com que as peças não fossem descartadas após uma inspeção final, depois de terem sido produzidas, mas que elas puderam, permitiu ter uma correção ao longo do processo que aumentou muito a quantidade de produto conforme. E a outra foi através de especificações que foram distribuídas a essas diversas metalúrgicas que faziam cadeiras, esquadrias, enfim, especificações para produzirem peças, componentes desse armamento que ia ser fornecido para a guerra. Então, através dessas especificações, eles conseguiram qualificar os fornecedores e isso alçou os Estados Unidos à condição de potência mundial. Né? E além de ter dado uma grande contribuição para a ciência da qualidade. Então, isso veio de um grande momento de crise. Né? E as especificações, elas continham o quê, na verdade? Requisitos. As especificações são requisitos. Estão dizendo aquilo que tem que ter, aquilo que tem que entregar. E hoje, o mercado quer a segurança de alimentos. Hoje é preciso entregar o requisito da segurança de alimentos. Se antes era possível uma empresa ter uma ISO 9001 da qualidade, uma ISO 14001 do meio ambiente, hoje isso não é mais suficiente, especialmente para uma indústria de alimentos. E segurança de alimentos é confiança. E o X aqui, o pulo do gato, é como gerar a confiança no mercado. Porque, veja só, nós vivemos uma crise de confiança, e segurança é confiança. Então, é através das normas e através da certificação. As normas, elas são o padrão. As normas dizem os limites. Elas dizem como um produto tem que ser entregue. E, para você comparar algo e dizer que alguma coisa é excelente ou não, precisa ter o padrão. Então, as normas cumprem esse papel. Elas têm um modelo de gestão que é validado para que uma empresa possa dizer que é competente no controle de perigos, que são normais na produção. E a certificação é a forma de demonstrar, é a forma da empresa demonstrar que ela possui essa competência. E é a forma de gerar confiança no mercado. Porque pense, se vocês são uma empresa aqui do Brasil e querem exportar para um determinado mercado, eles nem sabem que a sua empresa existe. Então, a certificação, ela abre uma porta. Nem que seja para ouvir para ter uma primeira reunião, um primeiro contato, ela abre uma porta para que a sua empresa possa ser ouvida pelo mercado. E eu queria contar rapidamente aqui sobre o mito da Torre de Babel. Pode ser que alguns de vocês estiveram na outra edição do evento, ouviram, eu falei com mais detalhe. Mas é muito pertinente, porque hoje nós temos, quando a gente fala de entender os requisitos, hoje nós temos uma verdadeira Torre de Babel nas normas de segurança de alimentos. Isso não acontece na qualidade, no meio ambiente. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Está no livro do Gênesis, no Antigo Testamento, lá na Babilônia, encontraram uma planície, construíram esse zigurate, esse templo, e a ideia era chegar até os deuses com eles. Bom, Deus, irritado, desceu para ver o que estavam construindo e disse: se os homens são capazes de ficar juntos e chegar até aqui e permanecerem aqui e construírem e fazerem isso, o que será mais que eles serão capazes de fazer sozinhos? Então, eles estavam construindo isso para fazer nome e para permanecer juntos. Sendo que Deus havia dado uma ordem para Adão e Eva para que povoassem a terra, para que se espalhassem e povoassem a terra.
Então, em razão da desobediência do homem, Deus desceu e fez com que todos se confundissem e falassem cada um idiomas diferentes e não se entendessem mais. Então, quando existem múltiplos padrões, isso é uma verdadeira punição, porque fica difícil o entendimento. Né? E isso aconteceu porque não havia uma norma internacional e as empresas têm uma demanda legítima de padrão. Elas precisam de uma norma para poder demonstrar que elas têm a competência, e não tinha uma norma internacional. Então, múltiplas normas foram feitas, foram estabelecidas, e com isso foi possível atingirem seus objetivos, foi possível, mas hoje, né, à medida que hoje nós temos uma norma ISO internacional, a tendência é que a quantidade de normas vai diminuindo. E, na dúvida, uma estratégia que seria melhor é sempre usar uma norma ISO, e se não se pode usar só ela com uma outra que seja solicitada pelo mercado. Outro grande entrave é a imagem do Brasil, tá? Porque o Brasil, especialmente agora, está associado à corrupção e fraudes em alimentos, e isso gera muita perda de confiança, e isso não é bom. Isso não é bom para os negócios. Quando se opta pelo caminho da fraude, as únicas pessoas beneficiadas com isso são aquelas que estão diretamente envolvidas. Isso não é bom para o setor, não é bom para a sociedade, não é bom para a indústria, porque toda vez que acontece um caso desses, como o da fraude do leite ou da merenda escolar, toda uma cadeia é penalizada. Por quê? Porque gera perda de confiança. Então, esse não é um caminho legal. E é uma coisa que a sociedade tem que repensar. E outra história que eu queria contar para vocês, aqui rápido, que o meu tempo está acabando, é sobre Hiroshima. Essa cidade aqui é Hiroshima. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de estar lá. O meu irmão esteve lá há uns 2 anos. E esse prédio aqui, na época, em agosto de 45, era a prefeitura da cidade. A bomba explodiu exatamente em cima dela, a mais ou menos 500 metros. E esse prédio ficou em pé porque ele era de alvenaria. Ficou a alvenaria em pé e o ferro em cima, porque no Japão dessa época as cidades eram todas com habitações de madeira, e elas foram incineradas assim instantaneamente. 30% da população morreu nesse momento. Outros tantos ao longo do ano, e alguns sobreviveram. Mas, assim, hoje, essa cidade se reconstruiu, e vejam só, a gente colocou aqui uma foto de como ela é hoje. Ela se reconstruiu, e foi a partir de um momento de crise. E o que aconteceu? O Japão é uma ilha, não é um país assim abençoado por Deus, que nem o Brasil, cheio de recursos. O Japão tinha um único recurso, que era a sua gente. Então, o que eles fizeram para sair dessa situação? Como a qualidade tinha se desenvolvido lá nos Estados Unidos, e alçou os Estados Unidos ao status de potência econômica, eles queriam saber o que aconteceu. Então, eles importaram os consultores, o Deming, o Juran, 4 anos depois, para contar para os diretores das empresas como é que as empresas americanas cresceram assim, tiveram um desenvolvimento econômico extraordinário. E eles começaram a incorporar os ensinamentos do Deming e do Juran. E há muito que se dizer sobre isso. Daria para fazer lá uma palestra inteira só sobre isso, mas eu quero destacar um aspecto, que é o da educação. Que a educação começou no nível da alta direção. A alta direção é que teve contato com os consultores e ouviram deles todos os princípios, que começou com a educação dos empresários e depois foi descendo para todos os níveis hierárquicos da organização até chegar no chão de fábrica. Isso não acontece aqui no Brasil. As empresas que se certificam e têm sucesso usando as normas são as empresas que a alta direção está envolvida. Aquelas
que a alta direção pensa em que pode comprar a qualidade como uma máquina que você compra, manda instalar e bota a rodar, essas não vão adiante, porque a direção não se envolve. E, por fim, eu queria mostrar aqui o resultado do trabalho da Irene Conrad, que ela fez uma especialização em segurança de alimentos e fez uma pesquisa com as empresas, porque ela queria saber qual era a motivação para aplicar as normas. Então, o primeiro item foi entrar no mercado, quando a empresa não tem o cliente. Então, eu vou fazer as normas porque eu quero vender para alguém. E o segundo foi para atender um pedido do cliente. Ele já tem o cliente diz, eu só vou continuar comprando de ti se tu for certificado. E o terceiro, o último caso, percentual bem pequeno, era para entregar a segurança de alimentos, porque achava isso importante. Então, esse trabalho está disponível, vocês podem olhar na internet, no site da Conrad. E ela também analisou por que as empresas desistem. As empresas desistem, em primeiro lugar, porque elas dizem que não têm recursos financeiros. Isso é legítimo. E problemas de infraestrutura. E terceiro lugar, terceiro e quarto eu agrupei, porque os dois tratam de recursos humanos. Em todos os níveis e no nível de direção. Quando a direção diz que não, a direção não percebe os benefícios. O recurso financeiro é porque isso não foi incluído no projeto, a infraestrutura também não foi incluída no projeto. Às vezes, a gente tem casos de empresas que têm prédios antigos. E as leis, a legislação, os conhecimentos sobre o quanto a infraestrutura interfere é mais recente. Então, corrigir a infraestrutura, às vezes, pode ser caro. E os recursos humanos têm a ver com o que eu falei sobre a experiência do Japão. Tá? Opa. E tem mais um fator aqui, que é de recursos humanos, que é a filosofia do Frank Yanas. Ele está falando o seguinte, que segurança de alimentos ela não pode ser tratada como prioridade, porque as prioridades podem mudar. E aí sim faltam os recursos financeiros, porque a prioridade mudou. Mas se ela for tratada como um valor e uma crença, esses se permanecem na empresa, vigentes. Esses não mudam. Os valores das pessoas e das empresas, esses não mudam, eles permanecem. Então, segurança de alimentos deveria ser tratado como um valor. E agora, o que aconteceria se nós invertêssemos essa lógica? Se nós primeiro quiséssemos entregar segurança de alimentos, o segundo seria entrar no mercado, porque seria uma consequência natural. O cliente não ia precisar pedir. E aí aqui tem a frase do Deming, que ele diz que a inovação tem que vir do produtor, não do cliente, porque é o cliente que quer vender. E que a qualidade ela não é obrigatória. E a sobrevivência também não. Quer dizer, é totalmente opcional. Você que tem que saber o que você pode fazer sobre isso. E para acabar, bem dentro do meu tempo, eu queria mostrar aqui, lembrar que do Deus Shiva, do hinduísmo, que o Shiva está à solta e o caos está à solta. O caos está por tudo. Ele aparece assim porque esse simbolismo todo é o touro. O touro é o veículo do Deus Shiva, porque ele anda montado num touro, um touro onde passa, ele leva a devastação, e rápido, e ele tem uma serpente enrolada no pescoço, porque conta-se que os inimigos enviaram uma serpente para matá-lo, e ele conseguiu encantar e domar a serpente, e ela virou amiga dele. E essa pele de tigre que ele usa é porque os inimigos enviaram um tigre feroz para destruí-lo, e ele, vendo que não ia ter jeito, porque o tigre não ia se deixar domar, ele matou e pegou a pele e fez uma roupa. Então, é preciso fazer um bom uso de um mau negócio. Muito obrigada.